Sobre história, eu gosto muito de história, porque você quer evoluir, volta ao passado. Eu tive o privilégio de ser levado ao passado, durante muitas vezes. E você vai ver isso no livro Bahia dos Holandeses, Riacho das Quengas. O livro Bahia dos Holandeses é um mistério. Tem gente que quer viajar direto para o inferno. Não, viaja para o passado, não vai para o inferno não, porque você não vai aprender nada no inferno. Viaja para o passado. Então o livro Bahia dos Holandeses, que está no nosso canal, é uma viagem astral para o passado. E lá você vai ver uma parte lá sobre história, né? Nós encontramos uma parte que você vai ver lá, os holandeses, né, dominavam o Brasil e a família real portuguesa queria retomar o Brasil novamente. Então houveram aspectos históricos naquela época, 1625 a 1650, que até hoje perdura. Como Portugal tinha perdido o poder e Portugal tinha um inimigo comum, que eram os espanhóis e os franceses sempre entrando no território de Portugal e levando as riquezas, né? Naquela época, 1625 a 1650... Bom, só está ótimo. Então, os portugueses tiveram uma ideia boa. Tiveram algumas ideias que perpetuam até hoje. Entre elas, eles tiveram a ideia de granjear pessoas punidas pela igreja. Entre elas vieram até judeus, né? Mas eles queriam pessoas punidas por crimes, bruxaria, de outras religiões. Aí incluíram nessa tropa assassinos, gente ruim, e puniram muitas pessoas que roubavam a coroa portuguesa. Nós encontramos isso entre várias histórias de bandeirantes. Uma delas é o de Raposo Tavares. O pai de Raposo Tavares, ele dava um migué lá na coroa portuguesa. Ele raspava o cofre da coroa portuguesa. Quando a turma portuguesa percebeu que ele dava uma roubadinha, aí disse: meu filho, você não vai roubar aqui mais em Portugal. Você vai roubar lá no Brasil. Vai para lá! Só que o problema não era que eles trouxeram pessoas punidas para o Brasil. Pessoas punidas pela igreja, mas eles davam cargo, títulos de nobreza a esse povo, né? Ou seja, eles deram títulos de nobreza. Então, quando o pai de Raposinho chegou no Brasil, Raposinho veio novinho lá, né, do Brasil. Então, para muitos, Raposo Tavares é um herói, para outros não é. Tem até uma avenida com o nome dele, né? Raposo Tavares. Tem a parte positiva e a parte negativa. A parte positiva, você já sabe. A parte negativa é esta, que ele é um dos muitos que vieram para o Brasil com títulos de nobreza e chegaram aqui, mataram, roubaram, mataram, roubaram, roubaram, mataram, mataram e roubaram e terminaram a vida como ouvidor mor da coroa portuguesa. Então, o que houve com Raposo Tavares, por exemplo? O Raposo Tavares, é porque quando eu vejo o Raposo Tavares, eu me lembro de um cara que está no poder. Aí eu fico assim, entendeu? Então, café delicioso. O pai de Raposo Tavares veio para o Brasil, trouxe Raposinho. Raposinho já veio com título de nobreza, né? E quando o Raposinho cresceu, ele se tornou militar. Só que Raposo Tavares tinha uma bronca danada com jesuítas. Raposo Tavares era católico, mas matava jesuíta com força. E beneditinos, para pegar os tesouros dele, né? Então, ele começou a matar beneditino, matar católico, matar índio, e ele foi punido várias vezes porque chegou a matar pessoas sem armas, em igreja, para ver se arrastava o dinheiro da igreja lá, né? Deixando bem claro, ele era católico. Até o rei dizia: não faça isso na frente de todo mundo, não, faça por trás. Que é isso? Aí eles puniam o Raposo Tavares. Aí quando tinha uma guerra, eles tiravam o Raposo Tavares da prisão. Ele era, assim, como era o nome? Todos os crimes deles era desfeito e ele começava de novo. Uma dessa feita, Raposo Tavares tinha ido para a Baixa da Égua como bandeirante e tinha matado muito índio. E no meio dos índios, os beneditinos
ficaram na frente dos índios para não matar, eles mataram os beneditinos. Aí teve um que escapou e entregou para a coroa. Aí a coroa fez, caba, safado, tá preso. Aí mandou o cara lá para prisão, entendeu? O cara ficou preso, bichinho, preso, assim, preso mais ou menos, né? Aí houve a grande guerra, né, entre os holandeses. Essa guerra houve aqui no Nordeste. O Brasil começou pelo Nordeste, tá? E os holandeses estavam dominando Pernambuco, Paraíba, que Paraíba e Pernambuco eram um estado só, tá? Rio Grande do Norte, Natal, né? Até o Maranhão, os holandeses estavam dominando e investindo com força. Então os holandeses estavam muito fortes. Aí ele tinha matado muito beneditino, jesuíta. O que vinha na frente dele, meu amigo, ele matava. O cara era... E depois ele virava juiz, ele virava ouvidor-mor. Ele tinha títulos de nobreza, né? Então, o cara disse, vem cá, você foi punido por matar muita gente na frente de todo mundo. Mas, rapaz, você é um cabra safado, matando na frente de todo mundo. Não matando na frente, tem que matar atrás, entendeu? Agora, os holandeses estão dando muito trabalho a nós lá na banda da Paraíba, ali para o Rio Grande para Pernambuco. Eu quero mandar uma tropa muito treinada com você e todos os seus crimes serão perdoados. Nada está comprovado, nada está comprovado, nada está comprovado. Ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, não existe prova concreta, entendeu como é a coisa? Aqueles índios meteram o pescoço deles na sua espada, não foi você que cortou o pescoço dele. Aquele outro que você enfiou a faca na bunda dele, foi ele que vinha de ré, aí enfiou a faca na bunda dele mesmo, entendeu? Então, Raposo Tavares foi perdoado de todos os crimes e foi mandado para o Nordeste. Mas o cara tinha tanta sorte, meu Deus. Mandaram 1.300 homens com ele. Eles vieram aqui para o Nordeste matar os holandeses. Chegaram aqui e levaram uma surra da molesta dos holandeses. De 1.300 homens, sobrou só 200. E Raposo Tavares, eu acho que ficou escondido atrás de uma taboca ou de um buraco, né? Voltou, sobreviveu. Ai, acaba de sorte, gente ruim não morre não. Eita, para uns ele é ruim, para outros ele é bom. Mas eu estou falando assim, como foi formado o comportamento, o domínio político do Brasil. Foi formado de ex-bandidos de Portugal. Então a coisa viciou. O Brasil começou há 500 anos e o passado está presente. Muito, muito presente. Então o caba rouba um banco, mas julga o outro por causa de uma galinha que roubou. Entendeu como é a coisa? Então isso é uma coisa muito... E muitos nobres, mas muitos nobres mesmo, eles na verdade foram punidos lá em Portugal, como eles eram brancos e tinham outra nacionalidade, virava doutor quando chegava aqui. A mesma coisa de muitas mulheres da vida que gostavam de fazer vida, ao chegar no Brasil viraram madames, né? E isso foi formando a cultura política brasileira. Tá entendendo? Ou seja, o dominador bom é aquele que não mata nós e dá uma cesta básica para nós. Entendeu como é a coisa? Então o Raposinho Tavarinho veio com a molesta. Se for matar os paraibanos, matar os pernambucanos tudinho na tapa. Aí os caras pegaram ele aqui para Limão. 1.100 homens caíram. Os holandeses mataram 1.100 homens. Então eles voltaram com 200 correndo pela Bahia, né? Todos cagados de medo. Chegou lá, não, fica aqui, rapaz, a gente vai mandar outra tropa. Então eles começaram a regimentar tudo quanto era gente ruim. E diz, olha, tu vai ser um capitão, tu vai ser um tenente, tu vai ser um presidente, um senador, tu vai ser um deputado lá no Brasil. Você está entendendo? Dessa forma nasceu a estrutura. Porque gente ruim, gente boa tem em todo canto, né? O Brasil tem muita gente boa, graças a Deus. Mas assim, o que aconteceu? Aconteceu que esses caras vieram impondo a lei deles. E a lei deles era a corrupção. A gente fica pensando... Como tem país, eu podia citar o nome aqui de vários países, que os deputados vão para o Senado a pé. Tudo rico, tudo bem organizado, né? Entendeu como é a coisa? Então, nessa forma, formou-se a elite política do Brasil. Tem solução? Tem. Jesus conserta nós tudinho, né? E nós tudinho faz parte disso. É por isso que
queimando no Rio e São Paulo estátuas destas pessoas, de caráter duvidoso. Sim, porque é o seguinte, os brancos têm que elogiar alguém. Felipe Camarão era um traíra, né? Então, esses caras não é o que disseram. Bem, a história cabe a cada um interpretar, mas teve uns cabas desses que eram monstros, né? Monstros mesmo. Mas não confie muito nessa turma que sai queimando estátua não, tá? Isso faz parte de um grupo muito violento, né? E radical. Mas temos que saber que muitos deuses criados pelo homem são Satanás. Por exemplo, Lampião. Lampião é um bandido terrível. Se eu contar a história do Lampião aqui para você, a versão, né? Cada um tem sua versão. Você vai dizer que é um bandido, vivia de matar, estuprar e roubar, e castrar o homem, tirar testículo. Então, as pessoas dizem que Lampião é um herói. Herói de quê? Só se for do inferno. Lampião nunca foi herói. Lampião foi bandido dos piores que existia. Para você ver de que Lampião vivia. De roubar, de matar e destruir. É o cão dos infernos. Entendeu? Então, São Paulo tem a rodovia Raposo Tavares, sim. Tem a mesma rodovia, tem Raposo Tavares e tem outra rodovia chamada Anhanguera. A Anhanguera significa demônio branco, porque esses caras se comportavam como demônios. Eles estupravam a Índia, eles matavam, eram uns capeta. Agora, o que pode fazer? É o nosso princípio, né? Os holandeses foram bons, né? Olha o que deram, chutaram na bunda do holandês. Então, a gente tem o que merece, né? Não se preocupe, sempre teremos o que merece. Se a turma quer, será do jeito que a turma quer. Agora, tem a parte positiva? Tem, mas essa parte negativa foi o seguinte, essa turma se combina. Um cara da plebeia para subir é muito difícil, mas é muito difícil mesmo. Eles não deixam, porque eles se combinam entre eles, entendeu? Existia a família nobre, então os portugueses pensaram, vamos botar essas galera, porque a gente não tem que ter a mão forte para derramar sangue, e depois nós dominamos eles, mas não dominaram não, essa galera continuou muito forte, tá? Tem a galera mais pobre e tem uma galera que tem títulos de nobreza, é o senhor Mó, filho da mãe, senhora Mó, filho do pai, entendeu como é a coisa? E nisso nós vamos caminhando em torno, né, 300 anos, né, mais ou menos em cima disso. Não é 500 anos de história do Brasil? Sim. Mas isso é mentira. O Brasil só começou a se colonizar mesmo em 1530. E começou a ter um nome de Brasil mesmo em quase 1400. Né? Então, e começou a crescer muito com a intervenção de outros povos, como holandês, judeus, tal. Não, o Brasil ainda contava as barraquinhas, né? Então, o que acontece? Essa turma, né, ela foi crescendo e dominando. Deus pode converter? Pode converter o pior ao melhor. Deus pode nos converter, porque tem uma parte boa deles também, né? É uma parte boa, mas tem muita gente que você olha para essas pessoas, a pessoa diz, esse rapaz não é brasileiro, isso não é do Brasil. Ele veio só lascar. Fufu, creu, tá bom de tanto creu. No Brasil. Então a organização política brasileira veio em cima dessas pessoas punidas. E você pode olhar a história do pai de fulano de tal, do pai de ciclano de tal, tá entendendo? E é uma elite. E essa elite, elas vem dominando, é a mesma pessoa. Se você olhar na sua cidade, quem é que domina a sua cidade? Olha, às vezes entra um de gaiato, mas esse gaiato não sobrevive não, né? Essa turma, ela é totalmente lá prata, ela é totalmente lá poder, tá entendendo? E ela não tá nem aí pro Brasil não. Isso desde que o cara veio matar índio, plantar cana-de-açúcar, levar as árvores, tá entendendo? E a outra política que também, a política que deu certo no Brasil foi o seguinte, o português tinha livre acesso de pegar todas as índias que queria, os holandeses não. Se um holandês possuísse uma índia e fosse comprovado, ele era enforcado. Ele podia ser soldado, sargento, tenente, capitão,
Olha só a diferença de colonização. Tinha que respeitar o índio, a Índia, e tinha até capitão índio no meio dos holandeses. Já no meio dos portugueses não existia isso, mas o povo gosta de sofrer, gosta de levar pé na bunda, então leva. O que acontecia era que um português daquele que veio de Portugal, porque estava roubando a coroa de falcano, no câmbio, alguma coisa, esse português aqui pegava 40 índios, botava numa fila e... Tinha português que tinha 40, 50 filhos por ano. Aí parece que o mal veio pelo bem, né? Entendeu? O que aconteceu? Esses filhos de portugueses com as índias ia a punir por quem? Ia punir por quem? Me diga. Já os holandeses quase não fizeram filhos, eram proibidos de casar, porque eles eram evangélicos, eram proibidos de casar com católicos, era proibido de casar com índios também. Nós encontramos pouquíssimos casos, só de Mercien aí com Van Soares de Goa, que casaram, né? Mas os demais, se o cara casasse com a Índia, primeiro, a religião calvinista não permitia. Segundo, se casasse escondido, morria. Mas os portugueses não precisavam casar, não. Geralmente, um português, naquela época, 1600 para 1700, ele tinha aqui 30, 40 mulheres. E aqui para nós, sabe, não diz para ninguém, não. As índias gostavam de um portuguesinho, entendeu? Entendeu como é a coisa? Gostava de um portuguesinho. O bicho era... As bichas só embuchudando e parindo. Era. A minha família também é misturada judeu com alemão, né? Então, com isso, formou a nossa estrutura brasileira. Eu acho que esse é um dos aspectos principais. Tinha a nobreza portuguesa, né? Que, como toda outra nobreza, tem problemas e tem qualidades, como Dom Pedro II é ótimo, né? A que proclamou a independência do Brasil, Leopoldina, é maravilhosa. Agora também tem essa parte aí de deixar a turma livre. Então o negro dormia com o branco, o patrão com o checo, era uma confusão danada. E todo ano eram as bichinhas tudo buchudinhas, tá entendendo? Aí nasceu o mameluco, nasceu o índio misturado com o negro misturado com o índio, com o branco e tal. E essa turma, quando nascia, eles só puniam pelos portugueses. Então há erros que parecem acertos, né? E há acertos que parecem erro. Os acertos dos holandeses parecem erro. E o erro dos portugueses nessa parte de reprodução foi boa. Por isso que tem muita mistura hoje. O Brasil não tem, assim... Boa tarde, Letéia. Não tem tanta discriminação, não. É porque eles querem que a gente tenha. O brasileiro, a branquinha gosta do moreninho. O moreninho gosta da branquinha. Tá entendendo? Negão aqui é um elogio. Quando acaba de fulano é um negão. Tá entendendo? Nega também é um elogio. Minha mãe é loura e é chamada de nega pro meu pai, né? Meu pai nunca chamou minha mãe pelo nome, é nega. Quando chamava é porque estava com raiva, né? Mas nega é um apelido carinhoso, né? O brasileiro é diferente lá do americano. O americano tinha muito apartheid, mas nós não. A gente se misturava, dormia dentro das senzalas, as bichinhas amanheciam tudo buchuda e era uma suruba danada. Isso a história esconde porque era. A Igreja Católica fazia vista grossa, não ligava muito com isso. Os evangélicos eram em cima. Mas aí os holandeses não tiveram sucesso, porque também não reproduziram, não tinha gente suficiente para manter o Brasil. Tinha dinheiro, mas não tinha gente. Já os portugueses, meu amigo, todo ano, bastava 5 anos para um português daquele ter 80 filhos cada um, né? E os índios brasileiros, eles não ligavam muito com isso, não. O português chegava para dormir na tribo deles, eles arrumavam 2, 3 índias para o português dormir. Então, o português... Porque o índio pensava, vai ter filho dele, vai nascer um filho dele, vou captar um filho dele. Então, essa parte é muito interessante, né? E essa outra parte do domínio é que muita gente que não era nada, além disso, eram maus, falsos, né? Foram mandados para o Brasil e, quando chegou no Brasil, teve título de nobreza. Senhor, filho da... É o senhor nobre, senhor mó da Baixa da Égua. Aí entrava o cara que lá em Portugal era batedor de carteira. Com isso deram títulos de nobreza essa turma, riqueza, dinheiro, força. Aí quando os holandeses foram embora,
Aí eles caíram em depressão. Houve uma grande depressão no Brasil, chamada Grande Depressão. Eles ficaram pedindo esmola, até porque os holandeses chegaram lá em Portugal e disseram: ou você paga o que a gente gastou no Brasil, ou nós invadimos Portugal aqui em Portugal mesmo. Então tudo que era ouro, riqueza, eles se reuniram para pagar os holandeses, para os holandeses não invadirem lá Portugal, em 1655 a 1660. E aqui foi a aqui foi abandonado. Aí a turma disse: já que não tem ninguém e a noite é escura, vamos amar. Mamar ou amar? Mamar e os dois, vamos se mamar, vamos mamar. Então, haja filho, mas haja filho com força. Os poucos nobres que tinham aqui começaram a dominar, viraram reis, né? Então, boa noite, pastor. Tem alguma pergunta sobre isso? Então, assim, a estrutura organizacional do Brasil é nobres, né? E muitos desses nobres, mais para baixo, são pessoas punidas e até amaldiçoadas pela igreja, né? Agora, teve gente boa também que foi punida, como judeu. Você é judeu, vai para o Brasil, né? Mas o judeu ele acabava indo embora, porque ele acabava indo para Nova York, né? Então, por isso que nós encontramos tanta dificuldade, porque a turma gosta de gente assim. Então, que tenha. A nobreza do Brasil até hoje é quieta, depois de estrangeiro tomar conta daqui. Porque aí houve em 1700, houve um silêncio. Entre 1700 e 1800, o Brasil ficou perdido, só fazendo filho. Fazendo filho e gente punida vindo para cá. Qualquer coisa que houvesse lá em Portugal, o cara vai para o Brasil, o cara, não, vai dormir lá com as índias maravilhosas, não, vai beber água lá do Jalapão, não, vai comer lá, o que você quiser comer, você come, não. Aí o cara vinha, só uma merda, só uma bosta, vinha criticando tudo, amaldiçoando tudo, né? Que chegava aqui, eles tiravam as correntes do pé do cara, o cara descia de cor branca, né? A turma, a maioria parda. Quem é o senhor? Eu sou o ser fulano de tal. Ah, você é o ser? Eu sou um ser. Aí esse ser, tá entendendo? Crescia muito, porque tinha como crescer no Brasil, né? A questão também, existe algo genético nisso aí. Algo genético, né? Muita gente veio para o Brasil fugindo da guerra também. Houve muitas pessoas fugindo da guerra e houve outras pessoas punidas, né? Então, nós somos uma mistura muito grande. E tem países que são mistura, como a Austrália, mas não tem esses problemas que a gente tem. O problema foi nobres punidos. Ou seja, o cara era um assaltante de banco lá em Portugal e veio para o Brasil e virou, tá entendendo? Virou bichão, né? Aí, para virar bichão, era necessário ser branco e ir para matar índio, né? Então, essa é uma das origens, das colunas, né, que sustenta as nossas organizações. Mas independente do que houve, Deus pode mudar. Agora, cabe a cada um da gente mudar. Quando a gente muda, o Brasil muda. Né? Nós somos treinados a ser escravos. Né? Até porque eu estava assistindo uma reportagem sobre o cacau. E o cara, ao invés de mostrar a riqueza do cacau, foi mostrar a casa de um cara com uma piscina velha de 1 metro, dizendo que era uma super casa, uma piscina velha que o cara aqui na comunidade tem, piscina velha de plástico. Que era uma casa de um milionário, e foi mostrar um ribeirinho morrendo de fome, em frente a um rio que tem peixe de 200 quilos, com terras a perder de vista. Então isso mostra que nós somos determinados a ser um tadinho, coitadinho, bichinho de Jesus, entendeu? Nós temos muita capacidade, mas se você cria uma criança dizendo que ela não é nada, dizendo que ela é feia, dizendo que ela é burra, ela vai se comportar como burra, entendeu? Isso é verdade, pastor. Eram punidos vindo para o Brasil, sim, e viravam nobres aqui. Antigamente os judeus iam... deixa eu ver mais... Então, a questão de como se comporta a população. A população não se comporta assim. Fulano é bom porque fulano abriu uma porta de emprego para mim. Não.
Fulano é bom porque ele me dá uma cesta básica, certo? Mas quem come uma cesta básica hoje precisa de outra manhã, de outra manhã, de outra manhã, de outra manhã, de outra manhã. Se é uma pessoa deficiente ou fraca, tudo bem, mas às vezes tem marmanjos coçando um saco, vivendo como se fosse um velho deficiente, entendeu? Agora, a colonização sexual do Brasil, eu acho que foi o que deu mais sucesso aos portugueses. Ou seja, não passavam ainda passou por debaixo da árvore, o português pegava. Aí a bichinha já ia buchudinha. Aí paria por onde tinha. Aí, seu pai é um português. Seu pai é um português, grandão, bancão. E por você português também. E nisso, eles faziam soldados. Bastava, por exemplo, imagina só, 100 soldados. 100 soldados, fazendo 80 filhos por ano. Quanto é que dá? Então, esses caras que nasciam, eles não eram por nenhum outro povo, a não ser os pais deles. Mesmo que os pais nem estavam nem aí para eles, estavam cagando e andando para eles. Então, agora a parte positiva é que todos nós falamos português. Você vai daqui do Amazonas até o Rio Grande do Sul, lá perto da casa de Marlon Exfand. Marlon é alemão, né? Todos nós falamos português. Isso aí é uma beleza, né? Isso é uma beleza. Isso, queira ou não, uniu o Brasil, né? Um idioma só. Então tem as partes positivas e as partes negativas. O que a gente deve fazer? Orar e amplificar as partes positivas. E as partes negativas rejeitar, para que não haja repetição, né? Ok? A igreja apoiou os portugueses porque os portugueses eram católicos. Já holandeses eram evangélicos, protestantes. E havia uma guerra religiosa entre eles, né? Ou seja, os pastores holandeses diziam que a igreja católica era besta e a igreja católica dizia que os pastores eram uma besta. Então a turma havia uma guerra religiosa de domínio. Nós não vamos perder o Brasil para esses protestantes. Diga à coroa portuguesa que iremos apoiar a coroa portuguesa contra os filhos da besta, mesmo eles trazendo essas pessoas punidas para o Brasil. A igreja católica não gostava. A igreja católica punia os caras lá, aí os caras eram transferidos para o Brasil. Aí os padres daqui tá entendendo? Mas veio o cara mudava o nome aqui, botava o nome de... Lá era Toninho, aí vinha para cá e ficava Tonhão, entendeu? Aí a igreja não tinha muita comunicação. Então, mas quando descobria, mas rapaz, esse cara aqui foi condenado porque matou tantos capuchinhos e tal. Sim, não tem problema. E porque os bancos também da época eram os beneditinos, eram os bancos, né? Então, se não matasse o beneditino, se não apertasse ele não sabia onde estavam os tesouros. Os filhos de São Bento guardavam muito tesouro. Tem ilhas lotadas de tesouro no Brasil. E o livro Bahia dos Holandeses aponta essas ilhas. É uma parte histórica e maravilhosa. Interessante demais, né?